Olá pessoal, tudo bem? Eu vou conversar agora com o Enácio Ibáñez, que é embaixador da União Europeia aqui no Brasil e que falou hoje no evento da Brasil em Código da GS1 a respeito do DPP, que é o Digital Product Passport, o passaporte digital de produtos que vai ser obrigatório a partir de agora, a partir dos próximos anos, para que a economia global se transforme em circular. A União Europeia quer fazer isso até 2050, transformando todo o mercado em economia circular, ou seja, todos os produtos vão ter que ser reciclados, de uma forma ou de outra as matérias-primas vão ter que ser reutilizadas. E o senhor Ibáñez está aqui do meu lado, justamente para falar qual é a importância que isso tem para o Brasil e para a economia internacional, porque certamente uma decisão dessa da União Europeia vai atingir todo mundo. Senhor Ibáñez, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem, muito obrigado. A sua apresentação foi muito legal, muito obrigado pela sua transferência aí de conhecimentos, mas eu gostaria de saber, em relação ao Digital Product Passport, quais são as medidas que o senhor vê e qual é a necessidade de que o Brasil e as empresas brasileiras que fazem negócios com as empresas da União Europeia se preparem de agora em diante para estar alinhadas com essa necessidade, como é que isso vai atingir, na verdade, a economia global, não é isso? A União Europeia está envolvida em umas duas transformações muito importantes. Uma é a transformação verde, que temos os desafios das mudanças climáticas, das perdas da biodiversidade, questões medioambientais que temos que confrontar, e para isso estamos fazendo um esforço internacional, como é, por exemplo, com o Acordo de Paris, e temos ao mesmo tempo também uma transformação digital das nossas economias. E é cada vez mais uma demanda dos consumidores, mas também da classe política, de ir avançando no caminho da sustentabilidade. O consumidor europeu que vai comprar uma peça de um móvel, ou vai comprar um tecido, qualquer coisa, ou também carne, vai consumir carne, ele quer saber que realmente esse produto não foi produzido de forma sustentável. Essa é uma informação muito importante. A União Europeia quer avançar desse ponto de vista, porque, insisto, tem uma demanda, e lançou esta ideia de um passaporte digital, desse ponto de vista, sobre sustentabilidade. E é o que nós queremos avançar. Nós sabemos que a União Europeia há uma grande demanda ao respeito, sabemos que também no âmbito internacional, a União Europeia, que é uma economia aberta, uma economia que precisa dos outros parceiros, precisa de importar muitos produtos, gosta de exportar outros produtos, quer fazer isso em sintonia, em acordo com os outros grandes parceiros. Hoje, aqui nesta reunião do GS1, tivemos a possibilidade de apresentar esta iniciativa que está lançando a União Europeia, mas sempre com essa ideia de que seja um caminho que não queremos fazer sozinhos, queremos fazer em boa companhia. O Brasil é uma das boas companhias que estamos procurando, queremos realmente conhecer como também outras iniciativas brasileiras podem ir nesse caminho, poder explicar quais são as nossas ideias, e quando cheguemos a um modelo de um passaporte, que esse passaporte tenha uma validez internacional quanto mais grande melhor. Se é global, muito melhor. Se não é possível no início que seja global, por lo menos que tenha uns países com os que compartilhamos valores, compartilhamos formas de atuar, compartilhamos a economia de mercado. Então, por esse ponto de vista, hoje poder fazer esta apresentação neste fórum tão relevante, não? Onde ademais a mensagem que é a inovação para o futuro, para o amanhã, para nós é um momento muito oportuno. Então é um oferecimento de diálogo, de realmente chegar com uma ideia, que é uma ideia sim, europeia, mas não é propriedade dos europeus, e queremos compartilhar, e muito particularmente com o Brasil. Pelo que o senhor está dizendo, a economia circular, o senhor já é um embaixador não só da União Europeia, mas da economia circular, provavelmente. No mundo, eu creio que o senhor é a pessoa que está mais alinhada com esse pensamento, justamente por tentar fazer essa aproximação do Brasil e da União Europeia para a economia circular e para o passaporte digital como uma ferramenta para isso. Posso dizer isso? Posso concluir isso? Sim, eu diria desde o início do ano demonstramos, não, desde o lado da União Europeia essa vontade, não, de nos aproximar ao Brasil,
tivemos as visitas. Primeiro foi o nosso vice-presidente Timmermans, que se ocupa da parte justamente da transição verde, dessa pacote verde da União Europeia. Depois chegou também a nossa vice-presidente Vestager, que se ocupa da parte digital. Chegou o nosso comissário de meio ambiente, Sinkevičius, e quando o comissário esteve aqui no mês de maio, ele lançou esta iniciativa. Portanto, eu estou cumprindo parte desse esforço do comissário Sinkevičius para realmente lançar essa iniciativa tão importante para nós, que é sobre a economia circular. Tivemos um evento em Rio de Janeiro, onde foi o lançamento. Depois também fizemos um evento em Fortaleza, em São Paulo tivemos outro, e agora vamos finalizar o último vai ser em Fortaleza. E desse ponto de vista queremos nos aproximar muito do Brasil. Pensamos que aqui vocês têm muitas cidades, estados e o próprio país que estão muito focados nessa linha. Um novo governo com o presidente Lula, mas também sobretudo com a ministra Marina Silva, mas também com o vice-presidente Almin, que é muito forte nesta linha de transição verde. Queremos trabalhar com todos eles nessa direção. Então, realmente é uma demonstração dessa parceria União Europeia-Brasil. E o senhor acha que as empresas europeias instaladas no Brasil já devem começar a trabalhar com esse conceito? Isso já é uma previsão da União Europeia ou isso não é um efeito que a gente deve esperar de imediato, por exemplo, das empresas que são fabricantes de produtos no Brasil ou mesmo de empresas europeias que são do varejo e de outros setores? Eu diria que as empresas europeias já começaram. Eu tenho uma ótima relação com muitas representantes das empresas. Você sabe, eles estão agrupadas em câmaras. Aqui temos em São Paulo câmaras tão importantes como a Câmara Alemanha, a Câmara de França, a Câmara de Espanha, a Câmara de Portugal, Itália. Elas todas estão reunidas em uma Eurocámaras que agrupa todas elas, e elas há 2 anos já organizaram em Belém do Pará, organizaram um evento que chamava Amazônia em Loco. Esse evento justamente buscava trazer o setor privado para esse esforço da sustentabilidade. Eles vão voltar a fazer isso em 2024, agora também continuando com a liderança da Câmara Espanhola, vão organizar isso em 2024, vão mudar dentro da Amazônia, vão mudar de Manaus para Belém do Pará. Tem uma relação ótima com o governador lá, mas também com o prefeito. Belém do Pará vai ser, que o Brasil está apresentando para ser a cúpula da COP, então, portanto, tem toda essa significatividade ao respeito. E não, as empresas europeias já estão trabalhando nesse ponto de vista. Nós temos alguns projetos com eles, como delegação da União Europeia, onde justamente buscamos, e eles têm também, onde eles buscam exemplos concretos de áreas onde elemento circular foi utilizado, e que esses exemplos, os bons exemplos, possam servir para outras empresas. E o caso da Câmara de Comércio da Alemanha e do caso da Câmara de Comércio da Espanha, que eu diria que estão na ponta desse ponto de vista, e outras delas. E agora a Eurocámaras é presidida por um presidente da Câmara italiana, e ele está também com esse engajamento, com essa agenda. Então eu diria que eles estão lá, logicamente, apoiando esses mesmos esforços nessa mesma direção. Eu vou conversar agora com a Francesca Poggiali, que é da GS1 Global, que deve ficar GS1, né? Vou conversar com ela em inglês, inclusive, então a entrevista vai ser feita em inglês. Mas ela vai contar para a gente justamente como é que esse cenário do DPP, do Digital Product Passport, e de como todas essas mudanças, né, focadas na economia circular e que estão sendo introduzidas inicialmente pela Europa, vão afetar a economia global, a economia brasileira, e como é que as empresas que estão no Brasil já devem se preparar para isso que vai começar agora. How are you seeing the importance? How do you see Brazil can get inside this DPP and this project, this European project that is going to affect all companies and all industries all over the world? And this circular economy target, that the target is for 2050, but it starts from next year, right? Right, yes. And if you have a vision of this schedule and you can tell people, I think they will like that. Right, thank you so much for this opportunity at first. I'm very happy to be with you and to get this question. Thank you very much for being here and to give this information for us too. Thank you. I
what Europe is starting is just the beginning of a wave. This is going to happen in several regions of the world as other governments are going to do more or less the same situation. Circularity needs to go with digitalization. It cannot be just split. You invest in digital, but you don't care about green. You invest in green, and you don't care about digital. The digital can happen with green and vice versa altogether, and this is the future. And the European Union is putting this into legislation. And that's the first one, the first area in the world. But I'm sure other governments are doing. Because I'm public policy, I love to read regulations and trends. I see other governments already taking similar initiatives. So if I were a Brazilian company, the first thing I would do is to talk to GS1 Brazil. Because I need to do something which is digital and green at the same time. So if I just want to be green, I have a lot of interlocutors. Brazil is investing a lot in sustainability, and it's a country that is really at the beginning of everything for sustainability, right? I remember I've been here already 20 years ago. It was the Rio Plus 20 conference of the United Nations, 20 years before everything started here. So we're speaking about 50 years ago, and Brazil has always been at the center of this. You have the hair for the whole planet, so it's evident here. So if you just want to be green, you have a lot of interlocutors. If you just want to be digital, there are a lot of solutions that you can implement as a company. But if you want to be green and digital, which is what the Digital Product Passport is asking for, if I were you, I would talk to GS1 Brazil, because the standards that they can show you and that you probably already use if you're a company busy in the commerce or in the retail or in hospitals or in the different sectors that we serve, well, you can use the same standards to enable the Digital Product Passport. So I think the first message for those companies is that. What about the schedule? How is it going to start? I think the ambassador said this morning that this is a regulation that is being discussed by the European Parliament and the European Council. Everybody is saying in Brussels that this will be published as a law in February, March 2024 in the official journal. Okay? Then we have, for the first time ever in the world, this concept that products need to carry a passport for the first time in a legislation that is published. So this will be in March 2024. Then the European Union is going to issue legislation per sector, because it's not enough to say you need to have a passport, right? Yeah, but if I produce textile, I have different challenges compared to somebody who produces a smartphone, and somebody who is in an hospital, produces healthcare and so on, or food or other sectors, right? So the legislation, they said, will be per sector. And sometimes they even split the sector into different acts. So, my friends, put our safety belt. For the next 15 years, we will have legislation that is enshrining the product passport per sector with specific data requirements. And this is where the GS1 people who only look at data. We only look at standards and data. We don't do anything else. We can facilitate this and translate on how you as a company can make it through a standard, which means that you can do it for all your partners as well. Because if you have a passport and you keep it in a drawer like a human, why do you have it, right? You use it to travel, you use it to be identified in different circumstances. The same will be for products. Products will need this product passport to be exchanged among all the supply chain. Sure. So it has this potential to enable all the transactions, and if it is standardized. And I read something on the web saying that apparel and batteries, car batteries, they are already. Also, construction products are going to be the beginning of the project. Is that right? That's true. Same as I heard. Oh, yeah. In Brussels, what the Commission is saying, but you talk to the ambassador, you talk to the European Commission, they know it better than I do. What I understand is that some sectors are being prioritized based on the impact that they are going to make. So they've chosen those sectors because they want them to be the catalyst of other sectors in
terms of green impact, okay? So I don't think they are there to point the finger, your sector is worse, is better. It's just what you can do to make others include the transition. So there are some raw materials that are included. I think iron and steel are the first ones, because they want to start reusing raw materials that are embedded in many of the products that we use today and that get lost. Imagine we lose data, we lose raw materials, we lose a lot of components that we could still use, but also some finished product that could be reused or regenerated, right? So this should, in the concept of the circular economy, this is finished. We need to reuse, recycle, reinvent, redesign, and then we start with iron and steel. Then there are other raw materials. You mentioned car batteries, so many of the substances and raw materials that are used to make that industry work are there, are prioritized. And then in terms of finished products, textiles, furniture are in the beginning of the list. Construction, because of the environmental impact of construction, detergents, all products that include chemistry. So chemistry is everywhere, but in some cases the percentage is higher. So detergents, cosmetics, products for healthcare, for hygiene, for personal hygiene as well. So consumer goods in a nutshell. Electric and electronics comes as a sector at the end, a little bit maybe in 2027, if I understood it correctly, because they did already a lot on the energy part of the circular economy, which is one aspect. But so I think the sector is saying we involved a lot in the green label for energy. Do you have it in Brazil? I don't know. In Europe, in the US, also, when you buy a product, you have the energy label. Yes, we have here too. Right. Yeah. Because they did this effort, and now if they also need to do immediately also the product passport. I mean, consumers could say, yeah, but the energy is low, but the CO2 emission is high. What do I do? It can be using electronics, right? So they will transition, but they will come for sure. And so it's just a question on how they would involve the green impact for the others as well. So I believe them fully that this is the best plan they could make. Of course, we will also learn by doing, right? There will be a lot of lessons that we will learn while we invest into this. Vou conversar agora com a Eugênia Saldanha, que é a diretora setorial de sustentabilidade da GS1 Brasil e que mediou o debate hoje que houve no Brasil em Código, no palco global, justamente sobre a questão do Digital Product Passport, o DPP, que teve também a participação do embaixador da União Europeia e da representante global da GS1, que fala de políticas públicas. Eugênia, então, você participou desse painel, né? E introduziu, na verdade, o assunto que está começando agora no Brasil e que ainda tem muito a ser desenvolvido, né? Como é que a gente está, qual é o momento que a gente está agora para esse assunto de economia circular, trabalhando as questões de padronização? Tem muito a ser desenvolvido, né? Vamos lá. Com relação à economia circular, acho que o Brasil já tem discutido muitos temas. O Brasil já está pensando, aliás, o Brasil eu acho que é um dos líderes mundiais em economia circular, em trazer esse assunto para uma pauta de sociedade, é uma demanda da sociedade, é uma demanda dos consumidores, é uma demanda que acaba então nas empresas e no poder público. Então esse assunto já está em discussão. Agora o que traz o passaporte digital de produtos, né, vamos dizer assim, ele traz uma maneira, ele é um instrumento que a União Europeia colocou dentro do famoso Green Deal e dentro desse grande guarda-chuva de fazer da União Europeia um continente neutro em carbono, climate change, né? Até 2050, ele colocou instrumentos para a gente poder operacionalizar isso. Então, vamos dizer, a discussão no Brasil está, eu diria que avançada, mas de economia circular, enquanto o Digital Passport, a GS1 está trazendo esse tema para o Brasil, o que é importante. É importante a gente começar a
para discutir, eu acho que hoje no painel foi bem claro, o embaixador foi bem claro, todos os produtos comercializados na Europa vão ter que ter esse passaporte para mostrar rastreabilidade, transparência, dados sobre o que a empresa faz com aquele produto no que se refere à sustentabilidade. Então, a discussão está começando. Eu acho que a primeira vez se discute num fórum tão grande esse instrumento e a gente tem que ajudar as autoridades a construir. Né? Acho que é um momento de diálogo, de envolver as empresas, de envolver a sociedade, de envolver o poder público, de envolver associações como a GS1, enfim, que tenha a padronização, que pode dar um suporte nesse aspecto, nesse produto, vamos dizer assim, né? E a gente tem que desenvolver, tem que ver os impactos, os não impactos, as positividades, as negatividades. Eu vejo mais positivos, sem dúvida, do que negativo. A gente tem que pensar em pequenas e médias empresas, a gente tem que pensar em como essa informação vai ser transmitida, enfim. Mas a discussão está começando, o que é extremamente importante, né, são instrumentos que as políticas públicas podem trazer para trazer um aspecto de maior sustentabilidade, né, e de práticas de ESG, ou seja, de governança, de mensuração, de dizer o que eu estou fazendo realmente tem impacto social, ambiental. Né? Então a gente tem que começar essa discussão, que eu acho muito positivo que a GS1 tenha trazido isso para o Brasil nesse fórum. E as empresas brasileiras, será que já estão preparadas, pelo menos as empresas europeias que operam no Brasil, já tem alguma preparação para isso? Afinal de contas, a gente teve também a Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? Já tem um histórico no Brasil de se buscar a economia circular, né? Isso será que auxilia? Sem dúvida auxilia. O conhecimento que o Brasil tem de economia circular, quer dizer, economia circular, circularidade, já foi introduzido, os conceitos da circularidade já foram introduzidos na Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é de 2010. Sim. Né? Então já existem vários projetos que tratam de resíduos sólidos com o conceito de circularidade. Então, sem dúvida, esse conhecimento que o Brasil tem, uma política muito bem construída de resíduos sólidos, respeitando a realidade brasileira, né? Porque nós temos os catadores, nós temos as cooperativas, nós temos o consumidor, que a gente precisa educar. Exato. Né? Tem uma parte de educação aí importante, mas sem dúvida a Política Nacional de Resíduos Sólidos já está aí, é um fato e vai ajudar muito. Existem outras também iniciativas. Hoje em dia o Brasil está muito bem abastecido de institutos como Ethos, por exemplo, como CEBEDES, que estão trazendo essa discussão de uma maneira muito efetiva para a sociedade, para as empresas. Então, sim, há um preparo. Agora, o instrumento em si, o passaporte em si, ainda não está sendo discutido. Não dá para fugir da discussão. Não dá para fugir da discussão de como a gente vai evoluir para não esgotar os recursos da terra. Né? Sim. E tem uma questão, Eugênia, que também eu vejo que não adianta só as empresas que exportam para a Europa estarem preocupadas, porque quem fornece para as empresas que exportam para a Europa também vão ser afetadas, não é isso? O conceito é cadeia, né? Sim. A cadeia vai estar envolvida. E aí tem outros instrumentos, hoje a gente discutiu aqui o passaporte digital, mas existem outros instrumentos, outras regulamentações, outras discussões que estão sendo colocadas na Europa embaixo desse pacto ecológico, como está traduzido para o português, é o Green Deal. Né? Então é como você fazer um produto sustentável e seguro desde o seu nascimento. Né? Tem isso também. Né? Quer dizer, e vai envolver a circularidade, porque quanto mais você tiver de elementos recicláveis e reciclados, não só, por exemplo, embalagem, vai fazer diferença. Né? Então, existem diversos instrumentos que estão em discussão. Circularidade é um importantíssimo elemento, porque
embalagem está aí, né? O plástico está aí, a lata está aí. Se nós consumimos, como o embaixador colocou, um europeu médio consome 180 quilos de embalagem por ano. É muita coisa. Se a gente não tiver a educação do consumidor, se a gente tiver alguém, as empresas engajadas, e se a sociedade de uma maneira geral, e se a gente tiver o poder público dando uma organização nesse sistema, a gente não vai adiante. Então a gente precisa dessa sensibilização. O que eu sempre falo é que a gente tem que ter o tempo, né? O tempo adequado. A gente quer fazer as coisas, mas é uma transição, né? A gente está transitando da economia linear para circular. Então a gente precisa ter o tempo para a sociedade se adaptar e porque a gente não cria instrumentos que inviabilizem essa iniciativa que é necessária. Bom, primeiro eu queria destacar que é muito legal o formato do evento da Brasil em Código, porque você tem aqui ao mesmo tempo que palestras e exposições assim, bem interessantes e assim que levam a gente à reflexão. Você tem também aqui a exposição, né? Então tem esse formato de ter contato com soluções inovadoras, ter networking, ter informação aí e reflexão de ponta no palco principal, né, onde tem os palestrantes, keynote speakers aí internacionais. Então é muito legal. Os temas eles são os mais diversos, mas muito complementares. São temas que estão na cabeça dos empreendedores, na tomada de decisão dos empresários, nas mesas dos conselhos, enfim, deve estar também nos fóruns de discussões mais estratégicas do setor público. A gente passa de economia circular, a gente vai até essas perspectivas macro e microeconômicas, das oportunidades para o país, num momento de otimismo cauteloso. E obviamente não dá para não passar por cima do tema de inteligência artificial, uma palestra muito interessante também, que desmistifica um pouco, ou procura desmistificar um pouco aquele receio, de que dessa vez é uma nova tecnologia que torna tudo obsolescente e na verdade é mais uma ruptura, é mais uma tecnologia bastante forte que traz uma transformação enorme, mas que volta a incentivar cada vez mais a capacidade criativa e inovadora do ser humano. A palestra do Rock in Rio foi maravilhosa, acho que o Luiz foi assim cirúrgico em trazer a questão do entretenimento, da experiência do cliente, a inovação numa indústria que por si só já traz alegria, já mexe com as emoções, E principalmente falando de indústria, por mais que sejamos B2B, eu gosto de uma fala antiga, acho que do Walter Long, que no final das contas somos H2H, somos humanos para humanos. Então, quando a gente compreende que por trás da jornada de qualquer empresa B2B tem pessoas e essas pessoas são movidas por emoções, como que a gente consegue criar um contexto mais sensorial que faça sentido para essas empresas, com certeza a gente cria uma memória afetiva e disso as pessoas não esquecem. O core business da empresa são cursos, a gente é uma escola. Eu acho que toda a parte de automatização, de tudo que pode ser feito, do relacionamento com o aluno, desde o primeiro momento em que ele entra em contato com a escola, através dos nossos veículos, dos nossos meios de impactá-los, até o momento que ele entra na sala de aula, faz todos os cursos e depois, quando ele sai da escola, quando ele se forma, a nossa intenção é sempre fazê-lo voltar. Então, essa parte de inteligência artificial pode sempre impactar a melhorar esse nosso relacionamento, Toda essa parte de digitalização só melhora as coisas, só melhora o nosso relacionamento e a gente consegue se aproximar mais desse aluno. Olá pessoal, eu vou conversar agora com a Suelen Marcelino,
que é da Compex, que está aqui expondo no evento da GS1, né, no Brasil em Código, que ela vai apresentar um pouquinho como é que a Compex trabalha, como é que funciona. Suelen, câmera aqui, ó. Inverti a câmera. Suelen, tudo bem? Tudo bem. E aí, o que vocês estão mostrando aqui de produtos? Quais são os... qual é o modo como vocês trabalham? Eu queria que você desse uma geral. Quais são os produtos que você tem aí? Tá certo. Bom, eu vou apresentar para vocês a nossa linha de coletores, né? Nós trouxemos aqui para o Brasil em Código uma linha de coletores, impressora portátil, né? Nós trabalhamos também com os leitores fixos, leitores móveis, como a gente está apresentando aqui. E nós trouxemos uma solução que é o CPX Gôndola, onde a gente utiliza um coletor com uma impressora portátil para precificação da gôndola. Tá. E você pode colocar, por exemplo, um QR Code ali também ou não? Também é possível. Na própria etiqueta você personaliza esse software, ele tem a possibilidade de você personalizar de acordo com a sua necessidade. Então você consegue colocar o QR Code aqui também. Entendi. E os outros ali são o quê? São leitores? São coletores de dados, todos Android, que é uma tecnologia mais atual, última versão de Android, que facilita na configuração de softwares, por exemplo, né, dos aplicativos para serem utilizados em operação logística, em recebimento, expedição de mercadoria e inventário também, né, principalmente. Os equipamentos não são da própria Compex, né? A Compex ela não é uma fabricante, ela é uma distribuidora, é isso? Exatamente. A Compex é uma das maiores distribuidoras hoje no Brasil de AIDC. Nós estamos presentes em todo o território nacional, com revendedores e filiais, atendemos todo o Brasil e trouxemos sempre as tecnologias mais atuais no mercado para oferecer aos nossos clientes.